Informação de última hora, tá, Leandro Baldaquian? Pediram o chapéu lá no São Paulo, pediram o boné e foram embora. De uma vez só, Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho. A nota oficial do São Paulo traz isso. Só restou o Rui Costa e o Muricy. Isso porque não colocaram na nota o Carlomagno, né? O Márcio Carlomagno. O Carlomagno permanece. E a informação mais atualizada é que o presidente Júlio Casares vai conceder uma entrevista de última hora marcada para as 4 da tarde no CT da Barra Funda. Então teremos a palavra do presidente Júlio Casares às 4 horas da tarde para falar sobre a saída de Belmonte, Nelsinho e Chapecó. O que inclusive pode mudar muito o panorama das eleições do São Paulo no ano que vem. Até porque conselheiros da oposição já estão se movimentando, pedindo a renúncia do presidente Júlio Casares através de um abaixo-assinado, e o grupo que faz parte, o Carlos Belmonte, que tem mais ou menos 40 conselheiros, pode fazer parte desse abaixo-assinado, inclusive, que já circula nos bastidores do São Paulo. Então é isso que a gente tem de informação. 4 da tarde, o Carlos Belmonte já saiu, o Nelsinho e o Chapecó também. 4 da tarde, o Júlio Casares vai falar um pouco sobre isso. Numa reunião da diretoria hoje, pensando no planejamento do próximo ano, o Casares foi informado que ele não pode contar com 3 que eram aqueles pilares da diretoria, né? 3 nomes que eram pilares da diretoria, só restaram agora, lembrando, o Rui Costa, o Muricy e também o Carlomagno, que era superintendente do clube e agora foi promovido a uma espécie de diretor de futebol, ainda continua na superintendência, mas atuando de forma mais direta no CT da Barra Funda. O reflexo disso tudo, como eu disse, pode ser inclusive nas eleições, até porque todos os 3 estatutários saíram fora. Ou seja, os 3 estatutários foram colocados no cargo, eles abandonaram Kaique, a gestão do Júlio Casares, o que reflete muita coisa, né? Os 3 pertencem ao mesmo grupo político? A informação que eu tenho é que o Belmonte ele faz parte de um grupo político diferente do Nelsinho e do Chapecó. Entendi, porque o Casares rompeu com o Belmonte, né, Kaique? Sim. A relação estava rompida. Então, como o Guilherme falou no bloco anterior, não deixa de também ser um movimento político pensando na próxima eleição. Você desvincular da figura Mas ele tem força do pra atual caminhar presidente sozinho? que hoje está muito criticado. Ele tem força pra caminhar ou não, sozinho? Politicamente falando, o Belmonte hoje tem força. O Belmonte hoje tem força. força, Ele o grupo pode- do ele Belmonte poderia, é muito inclusive, forte. Então, muito estratégico. Ele essa poderia, saída dele. inclusive, aparecer como candidato da oposição depois de ter sido por muito tempo a situação, né? Não tem momento melhor, Lê. A Claro, notícia... Ele foi oportunista, né, gente? Vamos combinar. Porque, Óbvio! Assim, a derrota ontem foi o prato cheio pra ele pegar e pular do barco. A notícia que eles estão brigados, ela vem de meses. Tem meses que o Kaique Silva tá falando que o Belmonte pode sair do São Paulo. Ele sai hoje, porque ele, Belmonte, foi o grande culpado pelo 6-0? Óbvio que não. Já tem a história lá do Carlomagno, que foi trazido pro dia a dia, pra, né, ocupar um pouco esse espaço do Belmonte e tudo mais. E aí a gente cobrava aqui direto, o Belmonte fica ou não pro ano que vem? Qual que é o planejamento? Porque era justamente por isso. Só completar com um negocinho, Ivan, eu entendo que, assim, ex-jogadores, ídolos do clube, quando eles vão trabalhar como treinador, como foi o caso do Rogério Ceni, quando eles vão trabalhar como dirigente, como foi o caso do Raí, o cara ir mal, não necessariamente, pra mim, chamusca a figura dele, atrapalha, mancha jogador, a figura dele como ídolo, Não tem o ídolo do clube. Perfeito. Não. Agora, dependendo da situação que você se enfia, trabalhando como treinador, como dirigente, do lado de quem você fica, quanto tempo você fica, quem você defende, você pode manchar sim a sua história como ídolo. Muricy? Como jogador e como treinador. Eu estou falando do Muricy Ramalho, que há pouco tempo defendeu essa atual gestão aqui na TMC. Então, é isso que eu penso sobre o Muricy, Ivan. Acho que o momento é muito interessante para muita gente se desvincular, né, do presidente Júlio Casares e das pessoas mais próximas dele.